Mamãe vem, hein? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos, Senhor, esse momento a Ti. Senhor amado, que a Tua palavra possa fluir livremente, Senhor, e que possa atingir cada coração nessa noite. Senhor, sem a Tua presença, nada é possível. Então, Senhor, vem neste lugar, Senhor. Remove, Senhor amado, a dureza de coração. Remove, Senhor amado, todo e qualquer impedimento, Senhor, de recebermos a Tua palavra. Senhor, convidamos a Tua presença, Senhor. Permanece nesse lugar, Espírito Santo. Vem, Senhor amado, alcança o nosso coração, que sejamos encontrados por Ti nessa noite, Senhor. Que possamos, Senhor amado, receber a palavra, Senhor, e a resposta a qual nós buscamos diante de Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nada, nenhuma situação que aconteceu antes de chegar aqui, ou durante, Senhor amado, a palavra, venha interferir o Teu agir, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, sobre a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Papai, queremos a Tua presença nessa noite, queremos, Senhor amado, sair diferente dessa noite, Senhor. Queremos, Senhor, sair deste lugar, Senhor, de uma forma, Senhor amado, totalmente diferente a qual nós entramos aqui. Senhor, então faz o Teu querer, Senhor, se cumprir sobre as nossas vidas, porque estamos com o nosso coração disponível para Ti, Senhor. Porque se saímos da nossa casa até aqui, Senhor, é porque queremos tocar em Ti e receber algo, Senhor, novo, receber o extraordinário que vem de Ti, receber, Senhor amado, o Teu toque, Senhor amado, que transforma tudo. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tocar em cada coração, em cada mente nessa noite, que nada distorça a Tua palavra, Senhor, nenhuma situação, nenhuma notícia, Senhor, em nome de Jesus. Senhor amado, desde já, Senhor, que os Teus anjos ministradores da palavra estejam acampados em cada canto desta igreja, Senhor. Senhor amado, repreendo todo roubo do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Nenhuma ave de rapina roubará, Senhor, a semente que será derramada nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Fala glória a Deus. Amém. Vou pedir para que você que está muito lá atrás, pula uma cadeirinha para frente, em nome de Jesus. Tem algumas cadeiras vazias aqui, né? Quanto mais perto do altar, mais rápido beberemos da água do Senhor. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Carlene. E a apóstola me passou na quinta-feira que eu iria ministrar. E ela falou a seguinte forma: pastora, já busca no Senhor aquilo que vai ser derramado com antecedência, mas o Senhor, Ele insiste em falar comigo nos últimos minutos do segundo tempo. Hoje eu acordei, né? Desde ontem eu estou meditando no Senhor e, aliás, intensamente, né? Não que eu não medito todos os dias, mas de uma forma intensa, para não trazer aquilo que eu quero, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus preparou. Amém, igreja? E eu preparei uma palavra e quando foi 2 da tarde o Senhor mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. E hoje, assim que eu acordei com o louvor que os meninos iniciaram no culto, as belezas, né? E eu sonhei cantando esse louvor. E esse louvor começou a gritar dentro de mim. Eu estava lá em cima estudando a palavra, meditando na palavra. E quando os meninos começaram a cantar, a única coisa que o Espírito Santo de Deus falava para mim era: eu estou cuidando de cada detalhe. Eu estou preparando o ambiente para que todos possam receber aquilo que eu preparei há dias atrás dentro de você.
E teve um discipulado que a apóstola fez. E naquele dia eu lembro que nós estávamos orando. E eu vim aqui para a ponta do altar. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo de uma forma assim que gritava. Ele começou a falar comigo, o Senhor começou a falar comigo de uma forma como Ele nunca tinha falado. Eu não comentei nada com o pastor, não falei nada com ninguém, nem com a apóstola. E o Senhor, naquele dia, Ele tinha me dado essa palavra. E eu falei, Espírito Santo, não me deixe esquecer, porque nesse momento eu não consigo escrever. E foram passando os dias, e eu não consegui colocar no papel. E hoje, quando eu comecei a preparar a palavra, eu ia falar das belezas do Senhor. E na hora o Senhor falou assim para mim, não, eu te dei algo lá atrás. E eu preciso que você passe para a minha igreja. Porque primeiro eu falei com você, para depois derramar aquilo que eu preparei para eles também. E eu estava ali em cima, e como eu chorava. Se eu chorar aqui, gente, relevem, tá? Mas é porque quando a gente ouve a voz do Senhor, sabe? Nada é igual. Quando a gente ouve e sente o toque dele, nada é igual. Às vezes, pela correria do nosso dia, pela rotina, pelo cotidiano, pelo automático, a gente deixa o Senhor passar desapercebido. Porque a gente fica se preocupando com as coisas do nosso dia, nos preocupamos com tantas coisas e não conseguimos dar atenção àquilo que o Senhor quer falar. Mas hoje eu quero falar algo para você, se desprenda de tudo. Se o irmão do lado começar a falar no teu ouvido e te cutucar, fala para ele, eu quero prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar para mim. Porque às vezes numa simples palavra, o Senhor Ele revira a gente, sabe? Ele coloca a nossa vida de cabeça para baixo. Então num simples toque, pode mudar tudo na sua vida. Num simples toque. E quando eu acordei hoje, eu falei, Senhor, eu sou grata. Como eu sou grata? Fala assim, Senhor, eu sou grato. Agradeço, Senhor, porque você pode ouvir, porque você pode ver, porque você conseguiu vir andando até a casa do Senhor, ou com o seu carro, ou de ônibus, você conseguiu acordar hoje, você conseguiu chegar até aqui. Muitas pessoas não conseguiram chegar até aqui. E muitas vezes nós, no ativismo, nós esquecemos de ser grato ao Senhor. Nós esquecemos de contemplar as belezas do Senhor, de olhar para o céu e falar, Senhor, que beleza. Senhor, como o Senhor é lindo. Nós esquecemos. Nós só admiramos aquilo que nós conseguimos pegar, aquilo que nós conseguimos, sabe, conquistar. Mas a maior beleza vem do Senhor. A maior beleza vem dEle. Nós esquecemos de contemplar a criação dEle. Será que ontem mesmo nós estávamos no sítio e nós plantamos algumas coisas lá? E ontem floresceu uma única flor. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, no meio de tantos floresceu uma, ela se destacou. E eu falei assim, Senhor, como o Senhor é surpreendente, o Senhor fala nos mínimos detalhes com a gente. E muitas vezes nós duvidamos do que o Senhor está falando, duvidamos dos sinais dEle. Então que você possa estar preparado, meu irmão e minha irmã, para entender os sinais do Senhor para a sua vida. Aquela simples florzinha que abriu ali, o Senhor falou comigo de uma forma extraordinária. Às vezes, para alguém olhando ali ia ser tão simples, mas para mim não. Para mim foi o extraordinário de Deus que aconteceu. Amém? Muitas vezes nós só nos apegamos com as coisas dessa terra e esquecemos do que vem do céu. Então nós
precisamos estar mais conectados nele e menos aqui nessa terra. Hoje nós vivemos num tempo onde tudo tira a nossa atenção. O celular tira a nossa atenção, a televisão tira a nossa atenção, às vezes um vento tira a nossa atenção, uma frase, uma palavra, uma fofoca tira a nossa atenção, mas a nossa atenção precisa estar exclusivamente direcionada ao Senhor. Exclusivamente. Que eu e você não seja como aqueles que não prestam atenção nas belezas do Senhor, que não prestam atenção nos detalhes do Senhor. Amém? E eu quero passar para você o tema de hoje. Eu ia falar outras coisas, mas o Senhor não quer que eu fale. Coloca o tema para mim, por favor, mídia. Um amor correspondido. Quem já teve um amor aqui não correspondido? Uma paixão não correspondida? Todo mundo já teve, né? Ou só eu? Tenho certeza que todo mundo já teve. O nosso lado humano, né? Até quando criança, às vezes a criancinha se apaixona ali e sabe que não é correspondida. Mas como é maravilhoso quando o nosso amor ele é correspondido. E hoje o Senhor ele estava falando para mim que o amor, que todas as coisas que nós fazemos para Ele é correspondido por Ele. Absolutamente todas, sem exceção. Mas e todas que Ele faz para a gente é correspondida? O que o Senhor faz para você é correspondido? Você corresponde ao amor que o Senhor tem por você? Você corresponde ao cuidado que Ele tem por você? Porque muitas vezes nós queremos ser correspondidos em tudo, mas nós não correspondemos em nada. Às vezes nós fracionamos. Ao invés de entregar o tudo para o Senhor, nós só entregamos parte para Ele. E o Senhor, Ele falou muito comigo a respeito da história de Lázaro. Eu sei que já foi ministrado sobre Lázaro. Eu sei que já foi ministrado sobre Maria, sobre Marta. A apóstola ministrou, o pastor Celso ministrou, o apóstolo Eng ministrou. Mas, quando o Senhor ele continua, é que Ele quer trazer algo sobre a nossa vida. Amém? Coloca para mim João 11:1, por favor. Fala assim: havia um homem chamado, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. É para a glória de quem? Para a glória de quem? Para que o Filho de Deus seja glorificado. Pula lá para o 6, por favor. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Todos sabiam do amor verdadeiro de Jesus com aquela família. Todos sabiam do amor verdadeiro de Jesus para aquela família. As irmãs
pediram para avisar que Lázaro estava doente. Elas sabiam quem era Jesus. Elas tinham um relacionamento intenso com Jesus. Aquela família tinha um relacionamento de mesa com Jesus. Todas as vezes que Jesus ia para Betânia, ele ia na casa de Lázaro. Ele entrava, ele sentava, ali ele comia, ali ele derramava, ali ele ensinava. A mesa era preparada para Jesus. Marta pediu para avisar. Hoje em dia, se fosse nos dias de hoje, a gente mandava um WhatsApp, a gente ligava, mandava sinal de fumaça, ia correndo. Mas naquela época não tinha nada disso. Imagina a distância que era para chegar até Jesus. Ou seja, era um que contava para um, que contava para outro, que contava para outro. E assim chegava a notícia. E Jesus, sabendo que Lázaro estava doente, ele falou assim: vamos permanecer por mais 2 dias aqui. Jesus poderia ter curado Lázaro de lá onde ele estava, porque ele era Deus. Ele poderia fazer uma oração, falar: Pai, alcança aquele que eu amo e cura. Porque bastava uma palavra dele para acontecer o milagre. Bastava uma palavra dele para mudar a situação, para mudar o relatório. Mas Jesus preferiu continuar o que ele estava fazendo. Ele não parou. A palavra fala que Jesus, ele estava próximo do Mar da Galileia. E lá ele estava curando, lá ele estava tocando, lá ele estava libertando. Então ele não poderia parar o que ele estava fazendo. Mas pastora, mas se Lázaro era o amigo que ele tanto amava, por que ele não voltou? Porque impediria do propósito acontecer. Se fosse nos dias de hoje, eu e você passando por uma situação dessa, e ligasse para Jesus e falasse: ó, mestre, meu irmão está doente, meu pai está doente, aquele a qual o Senhor ama está enfermo, enfermidade de morte. Sabendo que Jesus amava e o relacionamento intenso que Jesus teria conosco, o que a gente falaria assim: volta agora. Volta agora. Aí se Jesus falasse para a gente assim: não, eu não consigo porque eu preciso cumprir algo aqui nesse lugar. Primeira coisa que entraria no nosso coração é: então ele não ama. Então o amor não é verdadeiro. Então esse cuidado, ele não é verdadeiro. Que amor é esse que nos abandona no momento de dor? Que amor é esse que não vem correndo para cuidar, para trazer a cura? Porque se é ele que faz o milagre, por que ele não vem correndo? Por que ele não envia uma palavra, não declara uma palavra e cura o meu irmão? Eu e você se comportaria dessa forma. Eu não vou mais acreditar nele. Preparei a mesa da minha casa, preparei uma comida, eu acreditei nele e ele não fez nada. Absolutamente nada. Seria dessa forma? Ou só eu me comportaria dessa forma? Porque por muito menos a gente fala que Jesus nos abandonou. Por muito menos. Quem me entende? Aquelas irmãs não impuseram nada para Jesus.
Elas não mandaram o recado falando volta. Não, porque elas, independente do resultado, elas iriam continuar sendo fiéis ao Senhor. E eu e você? Independente do resultado, será que a gente continua fiel ao Senhor? Será que a gente continuaria servindo ao Senhor da mesma forma? Será que a gente continuaria fazendo célula da mesma forma? Continuaria visitando os enfermos da mesma forma? Continuaria abrindo a porta da nossa casa para as pessoas entrarem, pregar, para falar daquele que não respondeu, falando que estaria voltando? Eu tenho certeza que muitos desistiriam. Muitas vezes sem o Senhor falar nada, a gente desiste. A gente desiste. Na palavra é enfatizado várias vezes que Jesus era amigo de Lázaro. Jesus era amigo de Maria. Jesus era amigo de Marta. Jesus amava aquela família. E o amor era correspondido por ambas as partes. Não era um amor de imposições, era um amor de relacionamento íntimo. Era um amor de cuidado, de honra, de ouvir, de obedecer. Não era comida física que era posta na mesa, mas era o alimento que fluía da boca do mestre, que mais alimentava, porque eles tinham sede de sentar na mesa com ele. Eles tinham prazer de abrir a porta da casa para que o Senhor entrasse e sentasse ali à mesa. Será que nós estamos abrindo a porta da nossa casa para ouvir o mestre falar? Será que ele está sentando na mesa com a gente, com a nossa família? Eu não estou falando nem da célula, eu estou falando com a nossa família. Será que nós convidamos o Senhor para Ele jantar conosco, tomar um café conosco, almoçar conosco? Será que o nosso relacionamento é íntimo com Ele? Um relacionamento dele falar assim: é meu amigo. E não só Marta e Maria sabia do amor de Jesus, mas todos à volta, ali em Betânia, sabiam que Jesus amava aquela família. E Jesus, ele fez de propósito ficar mais 2 dias naquele lugar. Era intencional. Nossa, pastor, então Jesus não foi porque ele não quis? Correto. Jesus não foi porque ele não quis. Porque se ele fosse antes, o propósito da forma como o Pai tinha determinado não aconteceria. Eu não sei se vocês sabem, mas a cultura judaica tem algo, não sei se nos dias de hoje, mas naquela época, a pessoa ela só era considerada morta a partir do 4º dia. Antes disso, eles falavam que a pessoa estava ou desmaiada ou só estava dormindo. Ela poderia ali acordar a qualquer momento. Eles falavam, que é como se o espírito da pessoa, a alma da pessoa ainda estivesse presente naquele lugar. Então eles esperavam 4 dias para poder ter a afirmação de que aquela pessoa tinha morrido. Quando a pessoa entrava em estado de decomposição, quando estivesse cheirando mal. Então Jesus ele não poderia voltar antes, porque senão as pessoas falariam assim: não estava morto, ele só passou mal, assim é fácil. Então Jesus esperou completar 4 dias, porque na comprovação
daqueles que viam, ali Lázaro já estava morto e em decomposição, já cheirava mal, já tinha até bicho. E Jesus ali, ele falou para os discípulos, né? Ele falou que Lázaro já tinha morrido, que Lázaro estava morto, mas que ele viveria para a glória de Deus. Mas por que Jesus falou isso para os discípulos dele? Porque muitos não acreditavam. Mesmo na mesa do Senhor, muitos não acreditavam no milagre. Muitas vezes eu e você não acreditamos no milagre. Duvidamos. O Senhor todos os dias nos dá um sinal, faz um toque, move algo. E mesmo assim, às vezes nós não acreditamos. Nós duvidamos. Quem me entende? Lá em João 11:14 fala assim: então lhes disse claramente: Lázaro morreu. O que Jesus falou? Lázaro, e para o bem de vocês, estou contente. O Senhor se alegrou. Estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até Ele. Já pensou se isso acontecesse hoje? Você falaria: nossa, não quero mais crer nesse Senhor. Onde já se viu? Esperou morrer. Como que eu vou amar alguém que está me fazendo sofrer? Voltando lá no versículo 5, Jesus fala assim, aliás, fala assim no versículo: Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. E você percorrendo pelos versículos fala: Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Jesus amava aquela família. Você acha que o Senhor não se importava com eles? Se importava muito. Por isso que Ele preferiu esperar. Quando Jesus falou para os discípulos que estava contente por não estar lá, eu tenho certeza que os discípulos falavam: nossa, que mestre é esse? Como que ele fala assim? Às vezes pode não ter falado com a boca, mas com o coração e com o pensamento deve ter falado muitos. Porque muitas vezes nós não proferimos as palavras, mas dentro de nós estamos condenando o resultado do Senhor. Lá em João 11:17 fala assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro. Havia 4 dias. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará o que pedires. Mesmo com o resultado que ela estava vendo ali, mesmo com dor, ela sabia que o resultado do Senhor era perfeito. Mesmo no momento da perda, ela sabia que o que o Senhor estava fazendo era perfeito. Mesmo no momento, eu tenho certeza que o coração dela ali, gente, só quem perdeu alguém sabe como dói, sabe como é difícil. E você falar, abrir a sua boca e falar assim: o Senhor decidiu.
o Senhor fez. E você acreditar que a escolha dele é perfeita. E você saber que o resultado dele, mesmo não sendo o que a gente espera, é perfeito. Aquelas irmãs só tinha aquele irmão. A Bíblia não fala que elas tinham outras pessoas, que tinham outros parentes. A Bíblia não relata. Mas, além do irmão, elas tinham Jesus. E eu falo com propriedade que tem 20 dias que eu perdi meu irmão. E foi de uma forma bem trágica. Mesmo falando de Jesus para ele, mesmo todas as vezes que falava para ele, eu falava, eu te amo, sabe? Mesmo assim, eu sei que da forma a qual ele morreu, eu sei que o Senhor alcançou a vida dele. E só quem perdeu alguém sabe o quanto dói. E muitas vezes a gente fala assim, Senhor, mas por quê? Mas para quê? E com poucas palavras o Senhor nos ensina. E eu tenho certeza que aquelas mulheres, elas não duvidavam do amor do Senhor. Eu não duvido do amor do Senhor em nenhum momento. Eu quero falar para você, igreja, que independente das conquistas e das perdas, o Senhor, Ele nos ama, Ele cuida de cada detalhe, Ele não nos abandona, e Ele sente a nossa dor. Ele sente. Elas sabiam que Jesus era a solução para aquilo. Obrigada, filha. Deus abençoe. Quando nós sabemos que Jesus é a solução, independente da nossa dor, a gente não recua. A gente avança. A gente avança. Jesus, Ele era a resposta para a situação. No momento de dor, pode ser que a gente não consiga enxergar o propósito. Pode ser que a gente não consiga enxergar o Senhor. A gente só enxerga a nossa dor. Mas elas, por nenhum momento, duvidaram de quem era o Senhor. A dor muitas vezes nos cega, nos distancia do propósito, abre portas para a incredulidade. Mas eu quero falar algo para você. O Senhor sente a sua dor. Ele sabe quando você chora. Ele sabe quando você entra em desespero. Ele sabe de tudo. Nós não estamos sozinhos. O Senhor viu e sentiu a dor daquelas mulheres. Ele não só te vê, mas Ele sente com você. Lá no versículo 33, fala assim: ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus sentiu angústia. Ele sentiu dor. Ah, Jesus não me vê, Jesus não está sentindo, Jesus não está fazendo nada. Ele está. Ele sente comigo e com você. Ele chora comigo e com você. O Espírito Santo de Deus fica ali chorando conosco o tempo todo.
Nós não estamos sozinhos. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Eu fico imaginando o coração de Jesus ali apertado, sabe? Sendo espremido, esmagado, porque quando nós amamos é assim que acontece. Quando nós temos intimidade com alguém que nós perdemos, é assim que acontece. É uma angústia de morte. Você pode não ter morrido, mas uma parte de você vai junto. Se a Bíblia relata que Jesus amava, o amor dói. Dói. Traz alegrias, mas também traz dor. E Jesus ali, ele sentia a dor daquelas irmãs. E ele sentia a dor, mesmo ele sabendo que o resultado seria mudado lá na frente. Seria alterado o resultado. Mas ele se compadeceu. Ele se compadeceu. Quando nós amamos, sentimos dor. Jesus nos ama e sente as nossas dores também. Quando você está ali gritando por socorro, quando você está ali chorando, quando você está ali desesperado, o Senhor ele está sentindo as suas dores também. Você pode não sentir a presença dEle, mas Ele está ali com você a todo tempo. Eu fico imaginando o choro de angústia do Senhor. E Ele não escondeu isso de ninguém. Porque Ele também era humano ali. Ele era humano. A parte humana do Senhor se compadeceu. Sentiu dor. Jesus, ele viveu intensamente com aquela família, com aqueles irmãos. Era uma intensidade. A mesa era posta inúmeras vezes. Ele sentava na mesa. Imagina o que devia passar, o que estava passando na mente daquelas mulheres e na mente de Jesus. Mesmo ele sabendo, porque eu tenho certeza que Jesus, ele conseguia ler os pensamentos de Marta. Ele conseguia ler os pensamentos de Maria. Ele conseguia sentir, sabe, da forma assim, mais intensa o que elas estavam sentindo. Porque Ele era Deus, Ele é Deus. Precisamos viver essa intimidade nos dias de hoje com o Senhor. Algo que o Senhor falava muito comigo hoje, enquanto eu estava orando, chorando, Ele falava assim: a minha igreja perdeu a intimidade comigo. Deixou a frieza entrar no coração. Deixou palavras vãs tomar o meu espaço. Perdeu o temor. Perdeu a reverência. Perdeu os princípios. E eu sempre estive sentada à mesa esperando eles. Eu sinto quando eles sentem dor, mas eu gostaria que eles sentissem o meu amor. E muitas vezes nós esquecemos disso, igreja. Jesus, Ele perguntou aonde tinham colocado Lázaro. Ele já sabia onde Lázaro estava. Ele sabia como Lázaro estava. Ele perguntou só para as pessoas responderem. Para elas entenderem que elas precisavam estar ali no meio daquela situação. E prestarem atenção no que Ele iria fazer, no que iria acontecer. Ele poderia muito bem, sem ninguém perceber, entrar lá no túmulo e ressuscitar Lázaro. Ele poderia fazer isso. Ele mesmo, com simples estalar de dedos, remover a pedra. Ele poderia fazer isso.
Mas, para provar para os incrédulos, ele teve que fazer o espetáculo. Jesus poderia ter deixado aquela dor da emoção tomar conta dele e ficar ali, sabe, abraçando Marta, Maria, os outros que estavam ali chorando. Ele falou: não, eu não posso sair do meu propósito. Eu não posso sair do meu propósito, porque o nome do meu Pai precisa ser glorificado. Eles precisam saber quem meu Pai é. Eles precisam saber que o resultado vem dele. Lá em João 11:38 fala: Jesus outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Ela nem identificava mais como Lázaro, era o morto já. Porque muitas vezes, quando nós estamos mortos, a nossa identidade ela é trocada. A morte remove a nossa identidade de filho. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Existiam vários impedimentos físicos, espirituais, a dúvida do povo, vários impedimentos naquele lugar. Com certeza muitos deveriam falar assim: ele é louco, ele não sabe o que está falando. Pronto, endoidou o homem. Olha a blasfêmia. Com certeza alguém falou. Quando nós não acreditamos, nós falamos que as pessoas são doidas. Quando nós não temos intimidade com o Senhor, a gente fala: aí ó, tá achando que vai acontecer? Porque aos olhos humanos, ele já estava morto. Olha como a apóstola estava ministrando aqui a oferta, e ela falando da multiplicação, e que o Senhor deu graças, amém? Tudo que o Senhor faz, Ele eleva ao Pai primeiro. Antes do milagre, Ele apresenta ao Pai. Antes de acontecer o milagre, Ele agradecia ao Senhor. Sabe qual é a nossa diferença? Nós só agradecemos o Senhor quando o milagre é concretizado. Enquanto os nossos olhos não veem, enquanto as nossas mãos não pegam, nós não agradecemos o milagre. Só que, quando nós damos graças ao Senhor, somos gratos ao Senhor antes de acontecer, nós movemos o sobrenatural. Muitas vezes nós queremos dar graças ao Senhor só quando as respostas vêm. O incrédulo. Porque nós só glorificamos a Ele quando o retorno é do jeito que a gente quer. A nossa fé, ela não pode ser ativada só com os milagres concretizados, ou da forma como a gente espera. Precisa ser ativada antes, para que algo aconteça melhor do que o que a gente espera. Lá em João 11:43, fala, estou correndo para o final, tá? Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora.
Lázaro, venha para fora. Será que você pode repetir? Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Agora você vai falar seu nome. Fala assim, repete seu nome. 1, 2, 3 e... venha para fora. Mais uma vez. Venha para fora. Muitas vezes nós estamos mortos, enfaixados, amordaçados, cegos, cheirando mal, cheio de bicho. Aqui fala que o Senhor, Ele bradou em alta voz, e a palavra do Senhor fala que a voz dele é como o som de muitas águas. Como o som de muitas águas. Então imagina o estrondo que fez a voz do Senhor. Estremeceu o inferno, movimentou os céus e agitou o coração daquele povo. Jesus, na cruz, Ele bradou também, quando fala lá em Lucas 23, 46, que fala assim: Pai, entrega o meu espírito. Lá em João 19, 30, fala que o Senhor fala: está consumado. A voz dele é como trovão, é como a força de muitas águas, e move o sobrenatural, e aquele que está morto vive. Ele falou: Lázaro, sai para fora. Ele poderia ter falado: morto, sai para fora. Mas sabe por que ele não falou? Porque lá onde Lázaro estava, tinha várias pessoas mortas. Várias. Poderia qualquer um levantar, menos Lázaro. Poderia qualquer um levantar, menos Lázaro. Porque o Senhor, se Ele não tivesse dado identidade, qualquer um levantava. Mas aqueles, se o Senhor chamasse, se levantasse, não entenderia o propósito, porque não teve um relacionamento intenso com Ele. Não sentiu o amor dEle. Ele poderia ter bradado: morto, sai para fora. Ou falar: sai para fora. Poderia vir uma multidão. Mas esse não era o propósito. Porque com a multidão, o milagre é só apenas milagre. A cura é só apenas a cura. O toque é só apenas o toque. Não tem relacionamento íntimo. A multidão não consegue sentar à mesa com o Senhor. A multidão não consegue ouvir o que Ele tem para falar. Só quer comer e ir embora. Mas Ele chamou pelo nome. Ele falou da identidade. Da identidade de Lázaro. Mesmo na morte, a identidade de Lázaro não foi apagada. Não foi apagada. Ela não foi removida. Ele chamou aquele que ele tinha intimidade. Que ele tinha intimidade. Você pode até estar morto por dentro, ou algumas áreas da sua vida. Mas o Senhor, Ele te chama nessa noite. E Ele chama pelo nome: Larissa, Mateus, Celso, Mário, Natália. Sai para fora. Porque Ele colocou uma identidade em você. Ele colocou uma identidade em mim. Essa identidade não foi colocado pelo pastor, não foi colocado pelo líder, foi pelo Senhor. Quando nós nos dispomos a ter intimidade com Ele, é um amor correspondido. É um amor que não se corrompe. Nós precisamos vencer a morte que está dentro de nós. O que está morto dentro de você? O que impede de você sair para fora? O que impede de você cumprir o propósito? Porque
Eu e você temos um propósito. Se a palavra fala, olha para o alto e veja que de lá vem o seu socorro. Olhe, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, eu estou com você. Sua mãe pode te esquecer, mas eu jamais te esquecerei. Eu estou com você. O que nos impede de avançar? O que nos impede de conquistar? O que nos impede de viver as promessas? O que nos impede de cumprir o chamado? As resistências que nós criamos. Não é ninguém, sou eu. Eu crio as minhas resistências. Precisamos vencer a morte, porque o comando Ele já deu. Ele já bradou. Ele já falou lá na cruz. Ele bradou em alta voz. Lá em João 11:44 fala assim: o morto saiu. O morto, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto de um pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele. Sabe por que Lázaro saiu? Porque ele ouviu a voz da intimidade. Ele ouviu a voz do amor. Ele reconheceu a voz do Mestre. Nós só reconhecemos a voz do Senhor quando nós temos intimidade com Ele. Quando não temos, nós confundimos. Será que é o Senhor que está falando comigo? Será que é Ele mesmo? Não. Eu acho que é minha emoção. Aí por isso que muitas vezes nós não avançamos. Nós não saímos para fora. Lázaro ouviu a voz da autoridade e amor. Ele já cheirava mal. Já estava em estado de decomposição. Aí minha mente ela vai muito além, sabe? Quando o Senhor falou: Lázaro, sai para fora, eu fico imaginando. Porque há 4 dias a ciência ela fala que o sangue da pessoa se transforma em água. Ela incha. Os bichos já começam, a pessoa ela já está lá no túmulo, os bichos já começam a aparecer. Começa a entrar bicho por tudo quanto é lugar. A pessoa começa a vazar água. Então eu imagino quando o Senhor falou: Lázaro, sai para fora. Lá como em Ezequiel, o sangue, aquela água que estava dentro de Lázaro começou a se transformar em sangue. Sabe, os tendões dele começou a ser reconstruído. As fibras do coração dele começou a ser, sabe, aceleradas ali naquele momento. A mente dele começou a funcionar. Ele deve estar falando: opa, essa voz eu reconheço. Essa voz eu reconheço. Os bichos, imagina só os bichos tendo que sair, ir embora. Eles não poderiam mais comer ali da carne de Lázaro. Quando ele saiu, a palavra fala que ele saiu com o pano envolto o rosto dele. Ou seja, ele não estava enxergando nada. Ele estava amarrado. E a palavra não fala que ele foi retirado por alguém. Ele levantou, andou e foi até o Mestre. Ele não estava vendo fisicamente, mas a voz o direcionou. Aquela voz deveria ficar ecoando nele, dando a direção para ele encontrar o Senhor, para ele ir ao encontro do Senhor. Lázaro saiu sozinho. Sozinho. Muitas vezes nós queremos alguém para nos tirar do túmulo onde a gente se enfiou. Nós queremos alguém para tirar a venda dos nossos olhos. Ali a palavra fala que o Senhor falou: tire as faixas, tire o pano do rosto dele. Mas Lázaro já estava lá. Já estava lá com o Senhor.
Porque ele precisava ouvir a voz do caminho, ouvir a voz do Senhor. Ele não enxergava no físico, mas dentro dele, por ele conhecer, ele sabia onde o Senhor estava. Ele sabia. Quando nós sabemos quem é o Senhor, o relacionamento íntimo que nós temos com Ele, a devolutiva do amor que Ele tem por nós, Ele pode falar longe, mas a voz dele vai estrondar dentro da gente, e a gente vai de encontro com Ele. Jesus, Ele está bradando: filhos, sai para fora, filhos, levante, filhos, reviva, filhos, ressuscite. Lázaro, ele obedeceu a voz do Senhor, ele se esforçou. Ele se esforçou. Ele com certeza foi pulando, não sei como que ele foi, mas ele chegou. Ele chegou. Ele não olhou para a dificuldade, não olhou para as consequências, não olhou para a situação. Ele só queria estar perto do Senhor. Ele tinha uma memória de relacionamento íntimo. Satanás quer apagar as nossas memórias com o Senhor. Ele quer apagar o registro de quando você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Quando você tomou a decisão de descer as águas. Ele quer apagar o registro de quando você participou do encontro com Deus. Ele quer apagar a memória de quando você foi tocado pela primeira vez pelo Senhor. Porque apagando a sua memória, você fica uma presa fácil para Ele. O amor do Senhor era correspondido por Lázaro. Ele obedeceu. Quando nós amamos o Senhor, nós obedecemos a Ele. E hoje eu quero te falar que a obediência à voz do Senhor muda a morte para a vida. A intimidade com o Senhor transforma o vazio em preenchimento. O relacionamento com o Senhor e a comunhão com Ele nos faz se sentir preenchidos por Ele todos os dias. Mas a falta de relacionamento, de intimidade, de obediência, de comunhão com o corpo de Cristo, nos leva direto para a cova. Nos leva diretamente para a morte e vazios. Então hoje, eu quero te convidar a ficar de pé. Convidar o louvor. E eu quero que você feche os seus olhos. Ouça o brado do Senhor dentro de você. Quantas vezes Ele já te chamou para fora? Quantas vezes Ele já pediu para você sair e ir ao encontro dEle? A pedra, ela já foi removida. Ela já não existe mais. Pastora, mas eu não tive, eu não tenho a mesma intimidade que Lázaro, Maria e Marta tinha com Jesus. Mas hoje Ele te convida para ter essa intimidade com Ele. Hoje Ele nos convida para trazer vida dentro de mim. Então saia do seu lugar. Faça algo diferente. Venha até o altar. Se movimente. Lázaro, ele não ficou parado no túmulo. Quando ele ouviu a voz do Senhor, não, ele reconheceu, obedeceu e se levantou e andou até a direção do Senhor.
Se Ele não tivesse obedecido, nós não estaríamos falando dEle nessa noite. Se Ele não tivesse escutado, ouvido, sentido o brado do Senhor dentro dEle, nada teria acontecido. Lá em Romanos 8:38 fala: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse amor é imutável, ele não muda, independente da tua escolha, independente do que você fez, ele te alcança onde você estiver. Esse amor traz vida, esse amor ressuscita. A nossa reação ao brado do Senhor, ao chamado dele, muda o nosso resultado, muda o relatório da nossa vida. Pode ser que você já tenha se convencido, como Marta e Maria já tinham se convencido da morte de Lázaro. Elas estavam acreditando no natural, mas o Senhor fez elas crerem no sobrenatural, porque é aí onde Ele age, é aí onde Ele faz. Então abra sua boca e fala: Senhor, remove a pedra do meu coração, remove a dureza, tudo que me aprisiona, tudo que me calou, Senhor,